Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, melhor domingo. Hoje estamos falando aqui ao vivo no domingo. Recebo que tudo está bem na sua vida, no momento que você está aí nos ouvindo, está nos acompanhando. Eu não sei em que momento que você vai nos ouvir. Isso é Deus que determina, não é isso? Eu recebo que o que você vai ouvir aqui hoje vai fazer bem para a sua mente, vai melhorar a sua forma de pensar, vai te ajudar a reinar em vida, porque o que nós temos aqui para falar nada mais é do que o Evangelho da graça de Deus, o mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. Eu recebo que tudo está bem, agradeço a você pela sua audiência, pela sua compreensão, por estar nos aí tolerando, nos assistindo, e gostaria também de mandar uma saudação a você que compartilha as mensagens, a você que já se inscreveu aí no nosso canal. E se você não fez, eu te convido a participar, porque o nosso intuito aqui, a nossa vontade, é que fazer com que a palavra corra e seja glorificada. Essa aqui é a nossa intenção, isso é o nosso trabalho aqui. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, não é isso? Você, se por acaso não me conhece, o meu nome é Neilton Cardoso, e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro. Somos a Igreja de Cristo em Graça. Não temos pastores, porque o nosso pastor é o próprio Cristo, o único pastor da igreja, Cristo mesmo. Se você está em algum lugar que nesse lugar tem um pastor, olha, tem alguma coisa errada, porque o Evangelho diz que depois que Cristo morreu e ressuscitou, o pastor da igreja é Cristo. E seja bem-vindo, muito obrigado. Temos recebido aí correios de abençoados. Agradeço a todos que têm aí nos passado correios, e recebo que o Evangelho mesmo tenha feito bem aí a sua vida. Gostaria aqui de mandar um abraço bem especial para a abençoada Júnia Kátia Silva, abençoada. Sempre quando eu tenho oportunidade de estar ouvindo a abençoada, eu faço. A abençoada tem um amor pelos animais que é da mesma forma. Olha, abençoado, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado aí a você e a seu esposo. Então vamos aqui tratar aqui de alguns assuntos bem importantes. Vamos continuar a falar aqui do Evangelho da graça de Deus. É o que nos interessa aqui. Às vezes falamos aqui de outros assuntos, aproveitamos a oportunidade, mas o que nos interessa aqui, o mais importante aqui para nós, é o Evangelho da graça de Deus, que diz o apóstolo Paulo, que é o poder de Deus para a salvação de todo filho. Todo filho de Deus, aqui neste mundo, só pode se salvar dessas situações, dessas circunstâncias que nos alcançam através do Evangelho do poder de Deus. E de outra maneira, não tem salvação nesse mundo aqui. Não estamos falando aqui de salvação do Espírito, porque essa salvação, o próprio Deus já nos garantiu desde antes da fundação do mundo. Ele te escolheu, e passe o que passe, venha o que venha, aconteça o que aconteça com você, faça o que faça, você é dele uma vez para sempre. Que foi ele que escolheu e foi ele que pagou o preço. O preço não foi pago por mim, não foi pago por você, 100% pago por ele. Então vamos aqui tratar de um assunto bom, não é isso? Gostamos muito desse assunto que nos diz respeito, que se chama homem exterior e homem interior. Olha, são dois homens que andam juntos, mas diferentes um do outro. O homem exterior e o homem interior. Porque um é celestial, o homem interior é o homem celestial, o homem espiritual. E o exterior, esse aqui que você vê, é o homem terrenal. Então vamos aqui falar um pouquinho, rapidamente, pouco tempo, não é isso? Para não cansar os irmãos. Vamos aqui à segunda carta que Paulo escreveu a Corinto, o apóstolo da graça. Não se engane, o apóstolo da graça é Paulo, não é outro apóstolo. Eu estava ouvindo um abençoado esta semana falando do Evangelho da graça, pelo menos ele diz que prega a graça, eu creio que sim, não é isso? E em um determinado momento ele disse que Paulo não é bem o apóstolo aí dos gentios. Então, abençoado, eu
gostaria de falar para você que está diferente do Evangelho, como Paulo mesmo escreveu, diferente do Evangelho da Graça, é anátema, não serve para nós. Então vamos ler aqui 2 Coríntios 4:16, que diz assim, 4:16, segunda carta que Paulo escreveu a Corinto, 4:16, acompanhe na sua Bíblia, anote, que é importante que você esteja seguro do que você está ouvindo, que você esteja convicto daquilo que você está ouvindo. Chega de ser enganado, chega de enganação, chega desses homens falsos e mentirosos que estão por aí. Olha, deixa eu te falar aqui uma coisa muito séria. Não é porque ele diz que prega a graça que está falando a verdade. Não, você precisa conferir o que está escrito no Evangelho da Graça, porque muitos, diz o apóstolo Paulo, que no meio da igreja mesmo, pessoas que conheciam a graça iriam se levantar e iriam pregar mentiras. Então é necessário que você entenda aqui o que está escrito, confira o que está escrito. Abençoado Victor Hugo, um abraço para ti, uma honra conversar contigo. Foi um desses abençoados que nos passou um correio, conversamos a respeito aqui do Evangelho. Nossa, receba que hoje já é o seu melhor dia, abençoado com todas as bênçãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim, por isso, olha só o que diz o apóstolo Paulo, por isso não desfalecemos, por isso não desistimos, por isso não desanimamos, por isso nós não vamos parar, mas ainda, olha só o que diz o apóstolo Paulo, ainda que o nosso homem exterior, isso aqui que você está vendo, ainda que esse homem se corrompa, ainda que esse homem se destrua, ainda que esse homem pare, o interior, e qual é o interior? O espírito continua se renovando de dia em dia, todos os dias. O exterior, ele se acaba, mas o interior, que é o espírito, ele continua se renovando de dia em dia. O tema de hoje, ele poderia ser, não é isso? Duas naturezas. Poderia ter sido até um outro título, mas o apóstolo Paulo aqui, ele vem aqui falando de duas naturezas do homem. Duas naturezas. O homem exterior, que é essa carne que você vê, né? O corpo é visível, isso que você vê, que nós chamamos de corpo, de carne, e o homem interior, esse é que nós não vemos, que é o espírito, onde habita Deus. O Evangelho diz que ele se fez um com o nosso espírito. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que nós participamos de carne e sangue. Então, a nossa participação é esse corpo aqui de carne, é o homem exterior. E 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que Deus mesmo habita em nós. Ou não sabeis que vós é o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em você? Aonde que está o Espírito de Deus? Aqui dentro do nosso espírito. Então, por isso que nós falamos que somos duas naturezas. A natureza carnal, essa que nós vemos, e a natureza espiritual, que somos nós mesmos, que é o Espírito, aonde habita Deus. O homem é um ser de duas naturezas. E quando eu estava lá na religião, até ouvi, né, essa semana, porque eu estou sempre ouvindo dos abençoados, o abençoado estava me falando que o homem são de três naturezas, não é isso? Corpo, espírito, ainda tem a alma. Bem, abençoados, olha, veja bem, o Evangelho diz que Deus participou de carne e sangue. Da mesma maneira, Deus é espírito e participou. Nós lemos aqui Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que Deus participou de carne e sangue. Não diz que Deus participou de alma. Deus é o espírito e participou dentro de um corpo de carne, chamado Jesus de Nazaré. Então, nós também, da mesma maneira, porque diz que foi da mesma maneira, de igual modo, do mesmo jeito. Então nós somos um corpo e temos aqui dentro, nós somos o espírito. Temos um corpo que participamos aqui. Corpo e espírito. A alma, o que seria a alma então?
Porque o salmista, ele escreve falando, né, que a minha alma está triste, a tristeza da minha alma está assim, a minha alma está daquele jeito. A alma é o sentir desse corpo, é uma experiência, né, o sentimento, porque às vezes você está triste, o poeta diz, né, a tristeza da minha alma, a alegria, a minha alma está feliz, é o sentir, não é um espírito, não é uma terceira pessoa. Nós somos dois, somos um corpo, temos esse corpo aqui, mas nós somos o espírito que está aqui dentro. O evangelho, que é a nossa vida, que é a nossa salvação, nós aqui temos falado muito a respeito disso, a nossa salvação aqui é o evangelho da graça, é o que nos salva aqui nesse mundo. O evangelho ele nos ensina a separarmos essas duas naturezas. É uma coisa muito tremenda, porque estamos juntos. Não é isso? O homem interior e o homem exterior, para onde você vai, os dois vão junto. E o Evangelho, ele nos ensina aqui a separar, a dividir. Você precisa entender quem é quem. E de que maneira que nós vamos fazer isso? Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha como é que se pode aqui, então, se dividir, separar essas duas naturezas. Hebreus, capítulo 4, versículo 12 diz assim, ó, porque a palavra de Deus, veja que é a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o evangelho da graça de Deus, que vai de Romanos até Hebreus. Não é a Bíblia toda. A Bíblia toda não é a palavra de Deus. Já foi nos tempos passados. Nesse mesmo livro aqui, no capítulo 1, no versículo 1, diz que antigamente, antes da cruz, Deus falava através dos profetas, falava através das profecias, mas hoje, depois que Cristo morreu, ele nos fala a respeito do Filho, através do Filho. E onde se revela o Filho? No Evangelho da graça de Deus. Não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas e não é João. O Evangelho, a palavra de Deus, está de Romanos até Hebreus. Você não precisa pautar sua vida fora desses livros. Você pode até conhecer e deve conhecer toda a Bíblia. Você deve ler toda a Bíblia. Agora, para nós, para a nossa vida, é a palavra de Deus, que é o Evangelho da graça, que vai de Romanos até Hebreus. E diz assim, ó, porque a palavra de Deus, o Evangelho da graça, é viva, tem vida e eficaz. Por isso, abençoados, que nós aqui falamos, repetimos sempre as mesmas coisas. E alguns dizem assim, mas vocês falam sempre a mesma coisa, estão sempre repetindo que é abençoado, estão sempre repetindo que é santo, porque essa palavra é viva, essa palavra tem vida. Eu me lembro, abençoado, da primeira vez que eu ouvi, quando alguém disse assim para mim, você é abençoado, aquilo me trouxe uma alegria, isso já faz uns 20 anos atrás, ou até um pouquinho mais, que a abençoada parou na minha frente, apertou minha mão e falou, boa noite, abençoada. Aquilo para mim me trouxe uma alegria. E essa palavra é tão viva que até hoje, 20 anos depois, a alegria é a mesma. Se por acaso, eu não recebo isso na sua vida, não recebo, mas se por acaso, essa palavra, se você ouve a segunda ou terceira vez, não te traz alegria, porque você diz, não, isso eu já conheço, isso eu já sei, isso aí não preciso mais ouvir. Então, abençoados, veja bem a sua posição aí em Cristo Jesus, porque essa palavra diz aqui que é viva, ela não morre aqui no nosso coração, de maneira nenhuma. É viva e é eficaz, é capaz e é mais penetrante, olha só, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra, olha, entra, penetra, até, olha o poder dessa palavra, até a divisão da alma e do espírito, dos seus sentimentos desse corpo, do seu espírito e das juntas e medulas, e é apta, veja bem, é apta para discernir, para fazer você entender a sua posição, os seus pensamentos, fazer você entender a diferença de homem natural, de homem exterior para homem interior. Somente essa palavra, somente o Evangelho da graça é capaz de fazer discernir as intenções do seu coração. Porque quem não conhece o Evangelho da graça de Deus, quem não teve ainda os olhos iluminados, quando se fala alguma coisa, logo ele diz, foi o diabo,
foi o irmão, foi a irmã, foi a religião que me ensinaram errado. Não, abençoado, o Evangelho te ensina a saber aonde está o erro, aonde está a culpa, de que você é responsável por você mesmo. Isso que faz o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça, de Romanos até Hebreus, te faz entender essas duas naturezas. Você precisa entender que o que é o homem exterior, aqui, esse corpo que você está vendo, e o que você é, o interior. Romanos capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo disse que chegaria um tempo, e esse tempo já chegou, eu recebo que já chegou na sua vida, que Deus mesmo iria julgar os segredos dos homens aqui, ó, na mente, de acordo com o Evangelho da graça de Deus. A única maneira de você entender por que a religião vive toda enrolada, toda confusa, cada um faz uma coisa, cada um faz outra. Você vê as denominações aí, cada uma tem uma doutrina, cada uma faz uma coisa diferente. As religiões, uma vai para lá, uma tem um líder, a outra tem o outro líder, uma pode fazer aqui, a outra não pode fazer ali. Tem coisas que numa denominação que é proibido, na outra é permitido. Mas se o Evangelho é o mesmo, por que acontece isso? Porque eles não pautam a vida deles dentro do Evangelho, eles não julgam as coisas, os acontecimentos, os fatos, a intenção do coração deles não é julgada de acordo com o Evangelho. Aí acontece a confusão, porque eles julgam de acordo com Moisés, julgam de acordo com a lei de Moisés. Aí vem confusão, porque são 613 maneiras de julgar. Aí não existe concordância, não existe unidade de jeito nenhum. Mas quando você pauta, julga de acordo com o Evangelho da graça de Deus, aí, abençoado, a unidade do Espírito. Por isso que Paulo diz, rogo que falei sempre o mesmo, falei sempre as mesmas coisas. Então, abençoado, entenda esse corpo onde você habita, porque você não é o corpo. Veja bem, você não é esse corpo, você é o Espírito que está aí dentro. Romanos capítulo 7, vamos ler aqui alguns versos aqui, ó, 7, para você entender, para nós, né? Você não, nós, porque nós precisamos entender que nós aqui, não existe aqui ninguém melhor do que ninguém sabe mais do que ninguém. O que nós sabemos foi revelado, foi iluminado pelo próprio Deus aqui na nossa mente. Não existe aqui, esse aqui não, esse aqui sabe mais. Não, abençoado. É Deus. O que eu sei, o que eu entendo, foi Deus que me revelou aqui, iluminou meus olhos. O que você sabe, o que você entende, foi Deus que iluminou teus olhos e fez você entender. Então vamos ler aqui, Romanos capítulo 7, vamos começar no versículo 18, que ele diz assim, porque eu sei, o apóstolo Paulo falando a respeito da sua própria carne. Como ele é o apóstolo da graça, então ele é o nosso exemplo, não é isso? Diz assim, porque eu sei que em mim, diz o apóstolo Paulo, isto aí ele vai se corrigir, né? Porque não é nele, é na minha carne, não é no espírito, é na carne. Não habita bem algum. Imagina, se o apóstolo da graça, aquele que foi lá no paraíso, levado por Deus, ele diz, na minha carne não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim. Aí já mudou. Aonde que é em mim? No espírito. Ele tem o querer, mas não consigo realizar o bem. Existe uma guerra, uma disputa, não é isso? Por quê? No versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero. Você, abençoado, sempre quer fazer o bem. Você sempre quer fazer o melhor. Mas o mal que não quero, quando você percebe, já foi. Você já fez, não é isso? No versículo 20 diz assim, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E o versículo 21, acho esta lei em mim, olha a lei que está nele, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Versículo 22, porque segundo o homem interior, o Espírito, veja bem, onde está Deus, tenho prazer na lei de Deus, tenho prazer no Evangelho da graça de Deus, tenho prazer em falar que sou abençoado, tenho prazer em dizer que sou justo com Deus, tenho prazer em falar que sou perfeito em Deus. Versículo 23, mas vejo nos meus membros, no homem exterior, outra lei, diferente da lei do Espírito. E que lei é essa? Que batalha
contra a lei do meu entendimento, do meu conhecimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está onde? Nos meus membros, no homem exterior. Então, olha, veja que Paulo diz que há um pecado, né? Isso é uma lei, e quando nós falamos aqui de pecado por causa da carne, existe aí uma discussão, né? Uma coisa muito grande aí dos nossos irmãos da religião, porque nós aqui pregamos e cremos que nós não temos pecado. Isso aí é ponto pacífico. Se você está na graça, se você entende o Evangelho da Graça, uma das coisas que você tem que entender é que nós não temos pecado. E Paulo disse aqui, né, que o pecado que está nos meus membros... Olha, João, o mesmo apóstolo João, ele disse que... Olha, até ouvi ontem, um pregador falando que João disse, se nós falarmos que não temos pecado, somos mentirosos. João, na verdade, ele não mentiu. O que aconteceu com João, que ele estava falando de um outro pecado. Ele estava falando a respeito da lei. Que nessa carta mesmo ele diz que pecado para o judeu é transgredir a lei de Moisés. Quando alguém transgredia a lei, aí então esse alguém era achado em pecado. E Paulo aqui está falando das obras da carne. Hebreus capítulo 9, versículo 26, vamos ler, está aqui do lado aqui, né, bem pertinho, é bom para ler, para os abençoados, 26, um verso que nós lemos muito, não é isso? E diz assim, e sucederá que no lugar, não, Hebreus, não é Romanos, é Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz assim, de outra maneira, agora sim, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, falando a respeito da morte de Cristo. Mas agora quando? Quando Cristo morreu ali na cruz, na consumação dos séculos, na consumação da lei de Moisés, uma vez se manifestou, para quê? Cristo se manifestou ali na cruz, morreu ali na cruz, para quê? Para aniquilar, para destruir o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Então Paulo está dizendo que quando Cristo morreu ali na cruz, ele aniquilou a lei de Moisés e, em consequência, aniquilou o pecado. Porque o pecado e a lei andavam juntos, não é isso? Então que pecado é esse que Paulo está dizendo aqui, que está na carne dele? Porque ele disse, a lei do pecado, existe um pecado na minha carne que não me permite fazer o bem nesse homem exterior. Então vamos ver aqui, que pecado é esse que impede o homem de fazer o bem? Vamos a Gálatas, capítulo 5, e vamos ver aqui do que o apóstolo Paulo está falando. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim, ó, vamos ler aqui alguns versos, diz assim, ó, digo, porém, andai em espírito, o homem interior, e não cumprireis as concupiscências da carne, do homem exterior. Versículo 17, ele diz assim, ó, porque a carne, o homem exterior, cobiça, luta contra o espírito, o homem interior, e o espírito contra a carne. Existe aí uma luta, uma guerra, e estes, um contra o outro, opõem-se um ao outro. Não há concordância entre o homem exterior com o homem interior, para que façais o que quereis. Não existe acordo. Não tem acordo entre a sua vontade, a vontade da carne, com a vontade do Espírito, a vontade de Deus. E o versículo 18. Mas, veja bem, apesar dessa guerra, apesar dessa luta, dessa diferença que existe entre essas duas naturezas, mas se você é guiado pelo Espírito, pelo homem interior, por Deus mesmo, não estás debaixo da lei. Então você não está debaixo do pecado. Por quê? Diz aqui o versículo 19. Porque as obras da carne, olha só, não diz pecado, diz as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias. Versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, as obras da carne, as obras do homem exterior,
não, veja bem, não herdarão o reino de Deus. Aí está outro erro da religião, que mistura esses dois homens. Diz que não herdarão o reino de Deus. Não diz que herdarão o paraíso. Porque o paraíso, abençoado, é para o espírito. O homem está aqui, ó, no reino de Deus. Esse corpo, o reino de Deus, está aqui. Diz que Deus juntou, reconciliou os mundos. O Deus mesmo está aqui. Não é o paraíso. Porque aqui nesse mundo existe uma lei que foi colocada por Deus. Porque sempre quando nós falamos a respeito desse assunto, sempre vem essa pergunta. Então quer dizer que eu posso fazer todas essas coisas aqui, ó, que está escrito aqui, ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, posso matar, posso roubar, posso fazer todas as coisas que eu não vou perder a salvação, eu não vou deixar de ir para o paraíso? Não, abençoado, você não vai deixar de ir para o céu, você não vai deixar de ser salvo se você fizer essas coisas aqui. Mas preste bem atenção no que está escrito aqui no final. Esses que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus, que é aqui. O reino de Deus é aqui, Deus que comanda esse mundo aqui. E aqui existe uma lei. Gálatas capítulo 6, vire a página que diz aí, no versículo 7 e no versículo 8 diz assim, ó, não erreis, não errem, não se leve pelos erros do homem exterior, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, a Deus ninguém engana. Por quê? Tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear nesse corpo exterior, isto também ceifará. Versículo 8 diz assim, ó, porque o que semeia na sua carne, o que semeia no homem exterior, da carne do homem exterior ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, aquele que semeia em Deus, no homem interior, onde está Deus, do espírito, ceifará a vida eterna. Ceifará a vida eterna. Então, abençoados, a ideia, veja bem, a ideia é andar, viver de acordo com o homem interior, com o espírito, que é Deus mesmo. Essa é a ideia do Evangelho. É isso que ensina o Evangelho. É isso que nos recomenda o Evangelho da graça de Deus. Que nós devemos andar, devemos viver de acordo com o homem interior. Não com o exterior. Não com as vontades desse homem exterior. Que se corrompe dia após dia. O Espírito, o homem interior, que é Deus mesmo, é perfeito. Por isso que nós temos que andar de acordo com esse homem. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma... Vamos ler aqui, ó. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz porque com uma só oferta, com um só sacrifício, e foi o sacrifício de Cristo lá na cruz, nos fez perfeitos para sempre. Nós somos perfeitos para sempre. Ele nos escolheu para isso. Desde antes da fundação do mundo. E é segundo essa perfeição que nós devemos andar. Não é isso? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, diz que nós temos que deixar as coisas de Jesus de Nazaré, temos que deixar as obras da lei para seguir a perfeição. Porque no Espírito, abençoado, não existe obra da carne. O Espírito já vem perfeito. Você é perfeito. E mais, hein? Veja bem, nós somos um Espírito livre. Nós somos livres. Deus nos fez livre. Romanos capítulo 8, volte aqui a Romanos, olha o que ele diz aqui. Romanos capítulo 8, o versículo 1, ele diz assim, ó, portanto, agora, depois que Cristo morreu ali na cruz e ressuscitou, nenhuma condenação, ninguém pode te condenar de nada, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus são aqueles que nasceram depois da cruz e foram escolhidos por Ele mesmo lá antes da fundação do mundo e tem o Espírito dele. E diz mais, que andam, agora que o negócio já saiu aqui já mudou de figura, que não andam segundo a carne, que não andam segundo o homem exterior. Veja bem, nenhuma condenação para aquele que não anda segundo
o homem exterior, mas anda segundo o Espírito, que anda segundo o homem interior, que anda segundo Deus, porque segundo Deus não existe nenhuma condenação para nós. Agora o abençoado se mete a fazer as coisas do homem exterior, andar segundo a carne, só vai se ver condenado, porque ele vai ser julgado segundo a lei de Moisés. E o versículo 2, porque a lei do Espírito de vida, do homem interior, em Cristo Jesus, veja bem, em Cristo Jesus, me livrou. Não é que vai te livrar se você aceitar Jesus, se você se arrepender, se você fizer... Não, abençoado. Me livrou da lei do pecado e da morte. Estamos livres. Estamos livres do homem exterior. Nós, apesar de vivermos, não é isso? Nós dormimos e acordamos com esse homem aqui, com essa carne, com esse peso, porque é necessário que se faça assim. Mas nós estamos livres da condenação que foi colocada sobre esse homem. Mesmo participando de um corpo corrompido, onde habita o mal, todo o mal está aqui. Tudo que Adão fez lá está aqui nesse corpo corrompido. Somos livres dessa lei. Cristo nos livrou desta lei. Somos livres. É o que diz aqui no versículo 9. Veja aqui, ó, Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim: nós, Paulo falando de nós, porém, não estamos na carne, não vivemos segundo a carne, não é isso? Mas no Espírito. Quando ele diz não estamos na carne, é que nós não vivemos segundo a carne. Estamos aqui dentro desse corpo, mas não vivemos segundo a carne, mas no Espírito. Agora aqui ele fala aqui uma coisa muito complexa, muito séria, não é isso? Mas se o Espírito de Deus habita em vós. Nós não sabemos aqui quem é quem. Se o Espírito de Deus habita em você, com certeza você é livre. É isso que diz o Evangelho. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E abençoado, não existe maneira de sair ou de entrar, né? Nós sempre lembramos aqui do meu amigo, meu irmão abençoado, lá de Caxias, a gente sempre falava isso, ó, quem está dentro não entra, e quem está fora, quem está dentro não sai, e quem está fora não entra. Não tem como mudar. Nós já chegamos aqui, nesse mundo, assim, filhos de Deus, participamos de um corpo de carne. Homem exterior, veja bem, homem exterior, que é o corpo de carne, e homem interior, que é o Espírito de Deus, o Espírito onde está Deus, o nosso Espírito, nós mesmos. Romanos capítulo 12, olha só, vamos aqui avançar mais um pouquinho. Receba que Deus mesmo esteja aí te explicando, te fazendo entender, iluminando os olhos do seu entendimento, que apesar das nossas debilidades de explicar, de falar, não é isso? Mas que você seja alcançado por essa palavra, que você entenda a sua posição em Cristo Jesus. Porque a religião está aí para confundir, para misturar as coisas. A religião não separa, né, o homem exterior com o homem interior e diz que você na sua carne tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. E isso não é verdade, abençoado. Não é verdade. Tudo que era necessário para você alcançar a Deus, Deus já fez, você já foi alcançado, você nem alcançou nada, você foi alcançado pelo próprio Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, olha que é um rogo, né? Uma oração muito forte, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, olha, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com o homem exterior, não se conforme com esse homem, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, abençoados, que o homem exterior, com esse corpo aqui, com esse corpo carnal, não pode oferecer um sacrifício vivo a Deus. Não tem como alguém com esse corpo aqui fazer alguma coisa que possa
oferecer a Deus algum louvor, algum sacrifício. Não, de maneira nenhuma. Tudo, veja bem, tudo que se oferece a Deus com o corpo, com o exterior, não serve. Não adianta, porque o pacto de servir a Deus com o corpo já passou. Foi lá na lei de Moisés. Tanto que lá se falava adorar a Deus, vamos adorar a Deus. E o homem tinha que usar o corpo para se prostrar diante de Deus. O homem tinha que usar o corpo para fazer alguma coisa, tinha que usar o corpo para levar o sacrifício. E o que diz o apóstolo Paulo hoje? Sem fé é impossível agradar a Deus. O homem exterior, ele não pode oferecer um sacrifício vivo a Deus. Não adianta você fazer jejum, que você não vai estar agradando a Deus, porque o jejum vai depender do homem aqui de fora, e aqui só existe o mal, não é isso? Não adianta você, todo mês lá, 30 anos na religião, nunca perdi uma santa ceia. Não adiantou de nada, abençoado, porque com esse corpo não se vai agradar a Deus. Batismo nas águas, também você não vai agradar a Deus, abençoado, porque o batismo é do Espírito, é tudo do homem interior. E Deus já fez todas as coisas, já está tudo pronto. Quando ele disse aqui ali na cruz, está consumado, é porque ele consumou mesmo, abençoado. Não deixou nada para nós, não deixou nada para esse corpo aqui. Esse corpo é apenas um transporte. Culto racional, o culto é no conhecimento. Saiba entender, abençoado, a nossa posição em Cristo. Saiba você entender, compreender qual é a nossa posição em Cristo. Nós somos um espírito aqui, somos espírito, não é esse corpo aqui. Olha, e nós aqui seguimos o que diz o Evangelho. O Evangelho faz aqui uma revelação sobre essa carne. Vamos aqui, 2 Coríntios 5. Nós lemos aqui muito, um verso bem conhecido, 5, versículo 15 e versículo 16. Diz assim, a respeito da nossa posição em Cristo Jesus. A respeito do homem interior e do homem exterior. Diz assim, ele, falando de Cristo mesmo, de Deus mesmo, ele morreu por todos os seus filhos, todos os escolhidos, todos os predestinados, desde antes da fundação do mundo. Ele morreu por todos, para que os que vivem, aqueles que já estão aí participando de carne e sangue, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem foi que morreu por você? Quem foi que ressuscitou por você? Foi o próprio Deus ali na cruz do Calvário, quando ele morreu e ressuscitou. Aí no versículo 16, ele faz uma separação aqui que você precisa entender. Você precisa compreender essa divisão que o Evangelho faz. E isso aqui Paulo recebeu do próprio Deus lá no paraíso. Isso aqui não foi aprendido por Paulo lá nos estudos que ele fez, lá nos cursos de teologia que ele tinha. Não. Ele aprendeu, ele ouviu lá do próprio Cristo, lá no paraíso, que diz assim no versículo 16. Assim que, daqui por diante, depois que Cristo morreu e Cristo ressuscitou pelos seus, assim daqui por diante, a ninguém... Olha só, a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém conhecemos segundo o homem exterior. Porque segundo o homem exterior não há bem algum. E ainda, olha só, que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, se você conheceu a Jesus de Nazaré, agora, contudo, já não o conhecemos deste modo. Acabou, nós o conhecemos no Espírito, porque segundo a carne não existe a menor maneira de se agradar a Deus. Com a carne, com esse corpo de carne, você não vai agradar a Deus, com o Espírito, com o entendimento. Quando você entende, veja bem, quando você entende que não é o exterior e sim o interior, aí começa o culto racional. Aí você começa a entender, peraí, eu não sou essa coisa feia que eu fiz. Eu preciso me acertar, porque o que eu fiz nessa carne, eu vou colher segundo essa carne. Não é isso? Mas eu não sou essa carne, eu sou o Espírito aonde habita Deus. Então aí começa o culto racional. Entender que o que faça no exterior, na carne, não altera o interior. Isso aí é um ponto. Vamos até repetir. O Evangelho diz que o que você faz segundo a sua carne,
as suas mazelas, os seus defeitos, o que você planta de errado, que às vezes nós plantamos, isso aí não vai alterar o seu interior. Não muda, abençoado, de maneira nenhuma. Não tem como mudar, porque o que está no Espírito é o próprio Deus. É o próprio Deus que está aí, que te fez perfeito para sempre. O que você faz, o que você é nesse corpo de carne, no homem exterior, não pode afetar, não pode mudar o homem interior, aonde está Deus, onde está a vida de Deus, onde está o plano de Deus, onde está Deus mesmo. E olha, aqui diz aqui o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 2,14, volte aí, ó, 2,14, apesar dessas mazelas, apesar desse homem exterior só pensar em besteira, pensar em maldade, você tem que estar vigiando, né, esse homem aí 24 horas por dia, porque ele tem uma mente, a mente natural, ela é terrível, ela é tremenda. Essa semana passada aí, eu estava vendo televisão. Olha só, eu não sou de beber, né? Eu nunca fui assim, bebida alcoólica, eu nunca fui assim de usar desse artifício. Nada contra, cada um plante o que quer, né? Mas eu estava vendo televisão, a propaganda de cerveja bem geladinha, a garganta que chegou a arder, pessoal. Mas eu pensei, não, isso aqui é o homem natural, não posso me levar por esse desejo, porque para o homem interior isso não vai me servir, não vai agradar a Deus, não vai glorificar a Deus. Eu vou beber, vou perder a minha direção, vou envergonhar, então não serve para nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que o que você faz no corpo exterior não vai afetar o que você é no interior. Você vai continuar santo, vai continuar perfeito, vai continuar um só espírito com Deus, mas você vai plantar aquilo que você vai colher, aquilo que você plantar nesse corpo aqui, no homem exterior. Então é necessário que você conheça, você consiga separar, dividir, é isso? Os tempos. Porque, 2 Coríntios 2,14, apesar de todas essas mazelas, olha o que diz o apóstolo Paulo. E graças a Deus, tudo aqui é sempre graças a Deus. Graças a Deus que sempre, não é de vez em quando, não é só quando você está bem, não é quando você está feliz com Jesus, não é nada disso. É sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Sempre nos faz estar bem em Cristo Jesus. Nos faz sempre estar felizes em Cristo Jesus. E por meio de nós, nosso Espírito, aqui no Espírito, de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. E isso, abençoados, é no Espírito, de acordo com o nosso Espírito. Estamos sempre em triunfo. Sempre. Mesmo que esse corpo aqui quebre, mesmo que o carro dê defeito, nós seguimos em triunfo, mesmo que adoeça, mesmo que ele enferme, mesmo que ele apresente qualquer coisa contrário ao Evangelho. Diz o Evangelho que Cristo sempre vai nos conduzir em triunfo, porque não é o corpo, não é o homem exterior, é o homem interior aonde está Deus. Um dia, abençoados, veja bem, um dia esse dia vai chegar que nós vamos sair desse veículo. A minha oração é que eu vou ficar nesse carro aqui, nesse veículo, por mais de 100 anos, vivendo bem, vivendo aqui tranquilo. Mas vai chegar um dia que nós vamos sair dele, depois de cumprindo o propósito do nosso Pai. Esse dia vai chegar. Mas enquanto estivermos aqui, sempre conduzido em triunfo. Quando nós falamos aqui abençoados, quando nós falamos aqui santos, quando nós falamos aqui perfeito, estamos falando do interior, do homem interior, porque muitas pessoas misturam. Eu me lembro uma vez que eu fui falar para um abençoado bem poderoso do sistema, ele trabalhava junto comigo, e ele, sabe esses irmãos que quando ele ora, até os bancos da igreja tremem, desse tipo, que Deus revela para ele até o CPF lá dos irmãos? Tem uns abençoados que são assim na religião, não é isso? Eu estava conversando com o santo e falei assim para ele, olha, você é um abençoado. E ele olhou assim para mim, como é que eu sou abençoado? Se o salário aqui da empresa, o meu é menor, eu não tenho carro, não tenho casa, a mulher foi embora, a sogra foi morar comigo. Mas, abençoado, quando nós falamos que você é abençoado, nós não estamos falando do que você vê, nós estamos falando do teu espírito, aonde está Deus, a nossa posição em Cristo Jesus. Agora, se eu não plantei nada de bom, como que eu quero colher coisas boas? Não tem, abençoado. Agora, a nossa posição em Cristo é essa.
abençoados em Cristo Jesus, sempre conduzidos em triunfo. O exterior está corrompido. O exterior, que o homem, ele não tem jeito. Você já visto? Esse vírus aí que apareceu aí no mundo e que fez um estrago aí, que matou muita gente e tá... Porque esse corpo ele está corrompido. Até um vírus que não se vê, derrubou muita gente. Mas nós seguimos para sempre. Mesmo que o homem exterior se corrompa e está corrompido, nós que somos o interior vamos seguir para sempre. Não existe a menor possibilidade de pararmos, de deixarmos de existir, porque Deus está aqui, é Deus mesmo. Existe uma garantia de Deus que nós vamos seguir para sempre. Já lá o mais inteligente, o mais sábio da terra, né, ele escreveu dizendo lá em Eclesiastes 12:7, que o exterior, o corpo, vai voltar para o pó. Agora, o interior, que é o Espírito, que é Deus mesmo, esse volta para Deus. Vai ter que voltar, abençoado. Não existe outra maneira. Foi Deus que deu. Existe uma garantia. Efésios capítulo 1, versículo 14, diz que existe um penhor dado aí por Deus aí, que nos garante o saque. Quando o espírito for sacado desse corpo aqui, existe um penhor pago por Deus que ele vai ter que sacar e levar esse corpo para ele. Não existe a menor possibilidade de ficar. Então é necessário, abençoado, que você saiba separar, você saiba dividir aí o teu espírito. Cuidado com esse corpo, cuide desse corpo, porque ele está corrompido. É necessário que você cuide. Desde quando a mamãe falava assim para mim, quando eu era bem novinho, tomei banho quente, não deixava eu sair lá para o lado de fora para pegar uma friagem, porque o corpo é fraco e continua assim. Agora ele já está envelhecendo, né? Já passei um tempo dos 30 anos, dos 40, e ele está envelhecendo. Então é necessário que você cuide desse corpo. E o teu espírito alimente aqui com a graça de Deus. Romanos até Hebreus. Entenda, leia aqui, confira, confesse a palavra. Isso é muito bom para o nosso espírito, abençoado. Confessar a palavra. Tem horas que a situação vem assim tão forte, né, que fica até difícil de falar, mas pense, eu sou abençoado. Deus mesmo está nesse negócio. Deus sempre me conduz em triunfo. Mesmo que doa, está doendo, estou chorando, mas é Deus cuidando de mim, é Deus tratando de mim. Eu sou um espírito perfeito, o meu nome está escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, e ninguém pode mudar isso, abençoado. Veja bem, acho que Deus ia te colocar aqui nesse corpo e te abandonar. Não, Ele é um só espírito contigo. O corpo está se corrompendo dia após dia está se corrompendo, está se destruindo, se autodestruindo. Mas o espírito que somos nós aqui, está perfeito, um só espírito com Deus. E na hora certa, ele vai ser sacado, vai ser levado para o nosso Pai. Essa é a garantia do Evangelho. Divida essas duas naturezas. Não misture as coisas aí para que você viva bem o tempo determinado pelo nosso Pai aqui. Recebo que você tenha entendido, recebo que essa já é a melhor semana da sua vida e peço aí mais uma vez a você que compartilhe a mensagem se ainda não fez, para que alcance a outros. Eu sei que são coisas simples, mas verdadeiras e muito importantes, porque como nós lemos aqui no começo, a palavra de Deus é viva. É viva. Você fale todo dia, eu sou abençoado, ela vai surgir efeito na sua vida. Diga, eu sou santo, ela vai provocar efeitos na sua vida, na sua mente, aqui no seu coração. Porque ela é viva e é eficaz para te fazer feliz enquanto estiver aqui. Compartilhe a nossa mensagem. Se por acaso você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, eu te peço aí que você se inscreva, nos ajude para que essa palavra corra e seja glorificada com mais rapidez, que muitos outros sejam alcançados por essa palavra. Abençoados, recebo que essa semana será a melhor semana da sua vida, já está sendo a melhor semana da sua vida e que tudo está bem. Muito obrigado pela sua atenção e mais uma vez recebo que o que você ouviu aqui tenha feito muito bem aí na sua mente e no seu coração. Que essas palavras não são minhas, é do próprio Deus, do nosso Pai. Essa palavra aqui é do nosso Pai, que foi revelado ao apóstolo Paulo, ele deixou escrito, nós ouvimos e Deus mesmo iluminou o nosso entendimento. Abençoados com todas as bênçãos. Até uma próxima oportunidade.